Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Conversas às Claras. Am woman, I am fearless, I am sexy, I'm divine. I'm a De volta ao podcast, 2 meses depois. E estes 2 meses, janeiro e fevereiro, foram assim os meus meses de descanso. Foram os meus 2 meses de dar 2 passos atrás para poder agora dar 3 passos à frente. Foram 2 meses de pôr as ideias no lugar. Às vezes é necessário parar e descansar para podermos voltar com a força toda. E eu sei que é uma coisa que nem toda a gente compreende, mas é o que eu tenho descoberto ao longo destes últimos tempos, que é muito importante para mim, parar e descansar. Portanto, foi isso que eu fiz nestes 2 últimos meses. Mas estamos de volta e, na verdade, também com um passo atrás aqui no nosso podcast, porque já não temos a nossa versão em vídeo. Pois é, eu sei que vocês estavam a adorar. Aliás, as minhas visualizações dos episódios no YouTube eram muitas vezes mais altas do que nas plataformas de streaming só de áudio, como o Spotify e o Apple Podcasts. Mas, tal como eu estava a dizer, há vezes em que precisamos dar 2 passos atrás para percebermos quais são as coisas que não estão realmente alinhadas connosco ou que não estamos a conseguir acompanhar, hum, e quais são as coisas também que nos criam pressão e bloqueios em vez de nos ajudarem. E a verdade é que eu adoro fazer conteúdos em vídeo e estava a gostar de postar o meu podcast também em versão vídeo, aliás, porque também sabia que estava a ter muita aderência, mas a verdade é que também estava a ser prejudicial para mim. E não só, para vocês também, que, por exemplo, ficaram estes 2 meses sem novos episódios, mas ter o podcast em vídeo era uma pressão a mais que eu realmente não estava disposta a passar nestes últimos 2 meses. E eu percebi que isso impediu-me de fazer uma coisa que eu tanto amo, que é estar aqui a gravar e a falar para vocês. Por isso, voltamos aos nossos conteúdos exclusivamente de áudio. Mas como eu também não quero que os meus novos subscritores do YouTube fiquem tristes, eu vou continuar lá a colocar todos os episódios. A única diferença é que, obviamente, não vão estar a ver-me, só vão estar a ouvir. Mas eu espero que continuem a gostar e também a acompanhar aqui estes episódios do podcast. E, aliás, na verdade, isto é uma parte. Na próxima semana ainda vamos ter um episódio em vídeo, porque eu gravei um episódio no início do ano com uma convidada muito especial. Portanto, esse episódio ainda só vai sair na próxima semana. Portanto, fica a dica, ok? Fiquem atentas. E agora que já tirámos da frente assim estes tópicos de caráter mais urgente, não é? Vamos passar então ao nosso episódio. E eu quis muito gravar este episódio e lançá-lo já, tendo em conta que, tal como eu disse, ainda agora tenho outro episódio já gravado como convidada. Porque eu achei que aquilo que eu tenho para dizer não podia esperar mais. Portanto, hoje estou aqui a gravar este episódio, sentada na minha cama, literalmente só com o meu microfone e o meu computador e com vocês, e a falar com o meu coração para vocês. Portanto, vamos lá. Então, na última semana, quem me segue no Instagram pode ter visto que eu contei uma novidade. Quer dizer, na verdade, eu não sei bem se é uma novidade, mas eu contei que as coisas por aqui mudaram um pouco. A verdade é que, como vocês sabem, ou pelo menos quem acompanha o meu podcast sabe, a minha vida e eu mudámos muito neste último ano e 2023 foi sem dúvida um ano de viragem para mim. E se ainda não ouviste, por exemplo, o meu episódio, tenha coragem de escrever a tua própria história, então podes ir ouvir, porque eu acho que esse é mesmo aquele episódio que marca assim a viragem para mim. É o episódio que eu faço assim a meio do ano, quando estou a viver uma grande transformação, e portanto eu acho que é assim o episódio mais marcante desta viragem na minha vida. E
como eu estava a dizer, a minha vida e eu mudámos muito neste último ano e para quem também já tem acompanhado um, o meu podcast desde o início do ano 2023, desde que eu lancei este podcast, também já de certeza absoluta reparou que os temas dos quais eu falo mudaram bastante, porque quem me segue desde o início sabe que eu fazia muitos conteúdos sobre moda, não é? Esse era o meu nicho, vá, dizendo assim. Era a moda, eu partilhava imensa coisa sobre moda e dicas de moda. E a verdade é que isso deixou de ser um tema para mim, tanto no meu Instagram como aqui também no podcast. Se bem que aqui eu acho que talvez não se tenha notado assim tão profundamente, porque realmente eu também já incorporava muitas destas coisas que eu falo agora, como manifestação, por exemplo, é um dos temas que eu também já incorporava nos episódios em que falava sobre moda, mas a verdade é que os temas de que eu falo mudaram bastante. E também no episódio que eu gravei sobre o que te está a impedir de ser a tua melhor versão ou de ser a tua versão mais autêntica, acho que é assim o nome do episódio, aí também já dava um indício de que, obviamente, algo iria mudar. Este foi o episódio em que eu contei todos os insights que eu recebi nos últimos tempos sobre a minha obsessão com moda e o quanto eu queria mudar e não estar só ligada a esse nicho e tentar algo diferente e fazer algo diferente. Mas a verdade é que eu, nessa altura, ainda não tinha realmente percebido o que é que eu queria fazer. E todos estes meses depois, eu acho e percebi, na verdade, esta semana, que se calhar tinha chegado à altura de me reapresentar, porque a Adriana que eu era há 6 meses atrás já não é a mesma Adriana que eu sou hoje. E portanto, a minha história não mudou, mas, mas eu mudei um pouco a forma como eu conto a minha história. Então, eu gostava de também vos deixar aqui, porque no final da minha história, eu tenho uma mensagem muito importante para ti. Portanto, bear with me, ok? Juro que não vou ficar aqui 1 hora a conversar e a falar sobre a minha vida, mas então vamos começar assim em 2020. E 2020 foi o ano em que eu me mudei para Angola. E para quem não sabe porquê e passa a vida a perguntar-me porquê é que eu fui para Angola, foi porque o meu namorado foi trabalhar para lá. E 2 meses depois de ele estar lá, eu acabei por arranjar um emprego numa área em que não era a minha e também nunca tinha trabalhado, que era o marketing, mas na verdade eu encaixava-me muito bem naquilo que a empresa estava à procura. Eu sou licenciada em comunicação social e eu sempre sonhei em ser jornalista de moda. E na altura em que eu fui para Angola, em 2020, eu vi um bocadinho esse sonho posto de lado, porque eu decidi mudar toda a minha vida para estar com a pessoa que eu amo. Mas na altura era aquilo que o meu coração me dizia para fazer e, portanto, obviamente foi aquilo que eu fiz, porque eu já ando a seguir o meu coração assim há muito tempo. E portanto, lá ficámos, 2020, e em 2021 eu comecei a perceber que aquele emprego em que eu estava não me preenchia e que, obviamente, eu não amava aquilo que eu fazia. Por isso, eu decidi começar a dedicar todo o meu tempo livre ao meu projeto pessoal, que era dar dicas de moda no Instagram. E tenho a certeza absoluta que há aqui muitas mulheres que são deste tempo. E depois de alguns meses eu comecei a perceber que eu podia fazer disso talvez carreira, porque eu recebia muitos pedidos de ajuda, muitas perguntas sobre os serviços que eu oferecia dentro daquele nicho da moda. Mas a verdade é que eu não tinha tirado nenhum curso, eu só estava literalmente a falar porque era uma paixão que eu tinha, era uma coisa que eu gostava tanto e que eu pesquisava tanto que eu conseguia ajudar a maior parte das pessoas. Mas em 2022, então, eu decidi investir ainda mais em mim e formei-me em consultoria de imagem personal shopper. Só que 2022 vinha assim a ser um ano de tipo chapada de luva branca para mim. Porque a meio do ano eu comecei a sentir que algo não estava bem em mim. Eu sentia-me constantemente cansada,
sem vontade de fazer nada, eu estava sempre triste, eu não tinha energia física nem energia mental para fazer as coisas que eu mais gostava, como por exemplo sair com os meus amigos, sair para jantar com o meu namorado, ir ao ginásio, que era uma coisa que eu adorava fazer todos os dias, criar conteúdos para o meu projeto que tanto me preenchia e que naquela altura me deixou de preencher porque eu simplesmente já não tinha hum, energia para fazer nada. E além disso, eu estava sempre irritada, ou a mínima coisa muito facilmente me fazia perder a cabeça e ou ter um ataque de ansiedade, ou ter um ataque de pânico, começar a chorar. Assim, uma coisa mesmo bem. Não é estranha, mas para mim era, porque eu não percebia o que é que estava a acontecer comigo. Portanto, no fim do ano de 2022, hum, eu estava a entrar em completo burnout e sentia-me mesmo sem poder. Sentia-me como se estivesse no fundo de um poço frio e escuro e não tivesse literalmente ninguém para me ajudar. E por isso eu entrei em 2023 com uma decisão muito difícil de tomar, a decisão de me escolher a mim e de seguir o meu coração, como sempre tinha feito. E a verdade é que eu sabia que eu tinha que mudar a minha vida se eu queria voltar a ser feliz, mas eu sentia-me muito perdida e eu não sabia o que fazer. E é engraçado é que eu nem sequer tinha a coragem de pensar nas grandes decisões que eu ia ter que enfrentar e que eu ia ter que tomar para conseguir fazer isso. E foi esta necessidade muito grande que eu senti de mudar a minha vida e de reescrever a minha história que me fez começar a descobrir cada vez mais sobre mim e principalmente a procurar respostas para o que é que eu podia fazer por mim, como é que eu me podia escolher todos os dias e como é que eu podia começar realmente a seguir aquilo que o meu coração dizia e que eu tanto queria. E portanto foi ao longo desse ano, 2023, que eu fui descobrindo e descobrindo-me, e há muitas ferramentas que eu hoje utilizo no meu dia a dia que me permitem hoje ser a minha melhor versão, estar conectada comigo e com aquilo que o meu coração deseja, saber escutar o meu coração e também estar ainda mais conectada com a minha intuição, que era uma coisa que eu antes tinha muita dificuldade em fazer. Permitir-me simplesmente ser e fazer aquilo que eu mais amo enquanto sigo o meu propósito de vida e me sinto feliz, confiante e abundante. E portanto, lá está, 2023 foi assim este ano de viragem total. Em 2023 eu despedi-me de um emprego que me dava muita estabilidade financeira, mas que não me fazia feliz. E em 2023 eu decidi realizar um dos meus maiores sonhos desde o secundário, que era fazer uma Interrail sozinha pela Europa, que também está documentado aqui neste podcast, se quiseres ouvir. Em 2023 eu casei com o amor da minha vida, com o meu namorado de 5 anos, e tivemos só assim a lua de mel dos meus sonhos. E realmente o que eu senti em 2023 foi que só o que me faltava alcançar era sentir-me preenchida profissionalmente e viver do meu propósito e da minha missão. E foi ao olhar para este meu ano 2023, para a minha transformação, para a minha história, para aquilo que eu tinha vivido, que eu percebi que aquilo que o meu coração realmente desejava era ajudar mulheres que, tal como eu, se sentem presas, inquietas, deprimidas, perdidas, infelizes na sua vida, que sentem que provavelmente o seu trabalho deixou de fazer sentido, que as suas relações deixaram de fazer sentido, que não têm um propósito de vida, que têm medo de avançar para aquilo que desejam porque acham que não está ao alcance delas e elas nunca vão ter aquilo que desejam e que não sabem como desbloquear o seu grande potencial e mudar, realmente mudar e transformar as suas vidas. E agora está aqui também um bocadinho da minha novidade, que é, foi por descobrir isto que eu passei os últimos meses, principalmente os últimos 6 meses,
a tirar um curso de coaching holístico, que é uma das minhas paixões que eu descobri, foi o coaching. E então eu passei estes últimos meses, a aprender mais sobre, principalmente, o sagrado feminino, que é uma coisa que eu não conhecia e nos últimos meses descobri e mudou a minha vida. Um, Passei também estes últimos meses a aprender sobre as leis do universo, o processo de criação da nossa realidade, a formação de crenças, técnicas de desbloqueio e assim muitas outras ferramentas que me vão permitir ajudar muitas mulheres a reescrever as suas histórias e a transformar as suas vidas. E na verdade, estes são os temas que vão poder também acompanhar aqui no podcast, também acompanhar no meu Instagram. E é por isso que os temas de que eu falo têm mudado tanto, porque eu redescobri-me e eu fui à procura daquilo que me fazia feliz. E esta é a parte importante que eu vou agora aqui partilhar com vocês. O que eu queria mesmo vir aqui dizer hoje e que eu achei que não podia esperar mais é que tu também podes mudar. Tu também te podes transformar naquilo que tu sempre desejaste ser. Tu também te podes permitir redescobrir-te, permitir reencontrar quem tu és, reencontrar aquilo que te faz feliz, reencontrar a tua missão de alma, o teu propósito. E eu sei que esta conversa do propósito e da missão já cansa um pouco, até especialmente nas redes sociais, em que vemos muita gente a tentar ensinar-nos como encontrar o nosso propósito, porque todos nascemos com um, não é? E eu era uma dessas pessoas que, talvez tal como tu, já não aguentava ouvir falar de propósito, porque na verdade eu não sabia qual é que era o meu propósito. E eu já tinha tentado muitas vezes e, aliás, tentado muitas coisas diferentes para descobrir, afinal, qual é que era o meu propósito. Mas nada parecia certo, sabes? Nada me batia assim lá no fundo do meu coração e eu nunca sentia tipo, sim, é isto. Não. E sabes o que é que eu descobri e tenho vindo a descobrir nos últimos meses? Que nós só nascemos com um propósito e é o de ser felizes e fazer aquilo que nos faz feliz. Porque quando nós estamos a viver a nossa felicidade e estamos na nossa melhor versão, nós iluminamos os outros e nós iluminamos o mundo. E sabes, é disso que o mundo precisa. O mundo precisa de ti, feliz, para que tu possas trazer essa felicidade para todas as outras pessoas que passam por ti, para as pessoas que te rodeiam, para o teu mundo. Porque pessoas felizes criam coisas felizes, criam negócios felizes, projetos felizes, relações felizes, filhos felizes, ambientes de trabalho felizes. E é disso que nós precisamos na nossa vida. Nós precisamos nos sentir bem e felizes. E para sermos mulheres felizes, nós precisamos essencialmente de cuidar de nós e de nos conhecermos, que eu acho que é o mais importante de tudo. Portanto, eu vou deixar-te aqui um desafio para esta semana. Eu quero que tu te permitas redescobrir aquilo que te faz feliz. Porque se calhar já não é esse trabalho onde tu estás, essa relação, essa cidade em que tu vives, esses hobbies que tu tens. Por isso tens de te permitir descobrir e redescobrir aquilo que te faz feliz agora. Agora, neste momento, neste mês, neste ano, nesta semana, porque tu agora provavelmente és uma mulher diferente daquilo que eras. Eu já não digo há 6 meses atrás, mas há um ano atrás. Portanto, tu precisas de te redescobrir e tu precisas de te permitir redescobrir aquilo que te faz feliz.
E se precisares de ajuda nesse caminho, então envia-me uma mensagem e vamos conversar. Pode ser? Eu quero que tu te lembres que não estás sozinha. Somos muitas, muitas mulheres neste caminho de autodescoberta e evolução e podemos e devemos apoiar-nos umas às outras. Por isso, eu quero que saibas que eu estou aqui para ti. Se precisares de falar, se precisares de ajuda para te redescobrir, envia uma mensagem e vamos falar, ok? E por hoje vou-te deixar aqui. Acho que disse tudo aquilo que o meu coração desejava dizer e espero que tenha ficado alguma coisa contigo que te tenha ajudado. E vemo-nos no próximo episódio, que é já na próxima semana, aqui no podcast Conversas às Claras. Um beijinho muito grande. Até para a I semana. am searching on the vine. I'm a